E aí, gente, tudo bem com vocês? Liberdade é dizer não. Essa frase do Albert Camus me deu muito o que pensar essa semana. Na hora que eu li, até mandei para uma amiga e ela, ai meu Deus, essa frase. Liberdade é dizer não, uma frase simples, mas que diz muito sobre o que a gente entende como liberdade, como poder dizer não está associado à liberdade. E aí na sequência eu lembrei desse livro aqui, que eu deixei aqui para mostrar para vocês, do Edouard Louis, Monique se Liberta, que é um romance que, na verdade, é um relato romanceado, podemos dizer assim, porque ele fala da mãe dele e da fase que a mãe dele estava tentando se separar e estava tentando justamente ir atrás dessa liberdade. Só que, aí uma ideia que perpassa o livro todo é quanto custou essa liberdade dela, quanto custou financeiramente mesmo, porque se ela queria deixar aquele relacionamento, que era um relacionamento terrível, violento, se ela queria deixar aquele relacionamento, ela precisava ter onde morar, né? Ela ia pagar como as contas dela. Então, uma frase que perpassa o livro todo é: a liberdade tem um preço. Então, olha que interessante, né? Para ela poder dizer não, ela precisava do dinheiro. Para ela poder falar, eu não quero esse relacionamento mais na minha vida, ela precisava do dinheiro. Que é algo que faz muito parte da nossa vida, né? A gente percebe que tem uma relação muito estreita na nossa sociedade, do modo como ela é organizada, entre liberdade e dinheiro. Tem uma definição que é bem simples, que eu estava lendo essa semana também, tá ali o livro do Eric Olin Wright. Eu quero até falar desse livro aqui depois. Como Ser Anticapitalista no Século XXI. Ele é sociólogo, ele é um socialista democrático, e eu quero falar desse livro aqui depois. E me contem aí se vocês querem saber mais sobre esse livro, se alguém já leu e tal. Mas ele define liberdade de um jeito bem papum, que é a capacidade de fazermos aquilo que a gente quer, fazermos o que queremos sem interferência. Agora, essa definição de liberdade também faz a gente pensar no que diferencia liberdade de egoísmo, né? Se a liberdade, então, é a capacidade da gente fazer aquilo que a gente quer sem interferência, e aí? Tudo interfere, tá tudo interferindo. Viver é uma grande interferência, né? O tempo todo a gente tá em contato com outras pessoas e essas pessoas, bom, elas também têm direito à liberdade, certo? Então, como que faz? Como que fica? Se a gente pensa no que o oposto da liberdade, se liberdade é dizer não, então o oposto da liberdade tem que estar sempre se submetendo, né? Então o oposto da liberdade seria prisão, né? Está escravizado. Esse é o oposto da liberdade. Então, se liberdade é dizer não, então escravidão seria não poder dizer não. Então, algo está me prendendo aqui, eu não posso falar não, né? Porque, enfim, vou apanhar, vou ficar sem dinheiro, não vou ter o que comer, não vou poder pagar os meus boletos, a pessoa não vai mais gostar de mim se eu falar não. Então, né, se a gente for pensar nisso, qual é a diferença então entre liberdade e egoísmo? Porque pensa se alguém só diz não também, né? Diz não. Vamos lá, pensando na esfera pessoal, assim, né? Você tá num relacionamento. Se você só fala não, se só age de acordo com a sua vontade e fala não para qualquer interferência, não tem como você se relacionar. Acho que a liberdade ela acaba entrando mais como um norte, uma bússola de como a gente está se sentindo, né? Que direção a gente está seguindo, do que algo que você pode realizar sempre. Tem uma frase do Leonard Cohen que eu gosto muito, de uma música que eu ouço com a voz da Madeleine Peyroux, tenho quase certeza que é dele a letra, que é: liberdade só existe sonho, né? Você nunca é livre, free, exceto nos sonhos, você nunca é realmente livre. Quer dizer, até que ponto a liberdade é possível? No meu livro O Mundo que Habita em Nós, eu falo justamente isso, que a liberdade humana é sempre uma liberdade acompanhada. Não existe, estou com o Leonard Cohen, não existe liberdade absoluta. Existem momentos de liberdade e existem também liberdades necessárias. Então, por exemplo, se a gente pensa numa ética, o que é a ética? Né? A ética existe porque tem um outro ali. Então, voltando àquilo que eu estava falando de que eu tenho a liberdade, o direito, a liberdade, digamos assim, a outra pessoa também tem direito a como é que fica a relação. Mas quando a gente pensa na ética, então, nesse sentido de que existe um outro ali, então precisa de uma ética para regular essa relação, a gente pode pensar então numa ética a partir do corpo,
Então, o meu corpo, né, é um território de liberdade. Se eu abro mão dessa liberdade, por exemplo, se decido estar num relacionamento monogâmico, o que seria ser livre no relacionamento monogâmico? Que eu posso dizer não, quer dizer, eu não preciso estar nessa relação. Né? Eu estou aqui porque eu quero. Quis dizer sim a esse acordo, de modo que meu corpo, minhas regras, mais ou menos. Não posso ficar com ninguém, meu parceiro, minha parceira não pode ficar com ninguém, se ficar vai ser uma questão, né? Ou então vai esconder, enfim, não pode. Essa é a lei que o casal fez ali. Então, abrir mão da minha liberdade em relação ao meu corpo, mas abrir mão porque eu quis, não porque eu estou sofrendo alguma coerção do meu parceiro, do meu parceira, mas aí a gente pode dar um pulo além, né? Nem social, uma coerção social, você tem que ter um relacionamento monogâmico. Então, assim, a gente pode ficar, né, indo além quando a gente pensa em liberdade, porque tem, assim, liberdade de uma maneira mais concreta, mas tem essa maneira também mental, psicológica que fica na nossa cabeça. Então, você ir atrás da sua liberdade, essa liberdade não absoluta, mas essa liberdade possível, eu acho que no final das contas é muito subjetivo, porque tem situações que sim, podemos fazer escolhas. E aí nessas situações a gente pode ser mais ou menos livre, porque as nossas escolhas, elas podem ser mais ou menos livres, né? Às vezes você pensa que está fazendo uma escolha livre, mas está cheio de imposição na sua cabeça. E de novo, às vezes você está fazendo uma escolha que não é livre porque alguém está te impedindo, alguém está te manipulando e tal, e aí sim você realmente está sem liberdade ali, né? Agora, tem situações em que você não pode fazer uma escolha, então só resta se adaptar. Às vezes o se adaptar é desistir da coisa, às vezes o se adaptar é esperar um pouco até conseguir fazer a coisa. Às vezes hoje eu preciso me adaptar, mas amanhã eu posso escolher. Eu acho muito bom quando a gente tem consciência numa situação das decisões possíveis. Então tem uma situação, tem um conflito, tem uma situação em que eu não tô feliz, em que eu tô me sentindo assim mal, e aí ter consciência de há escolhas possíveis, eu posso escolher, não existe escolha aqui, só resta me adaptar ou esperar, né? Depois no futuro pode ser que eu tenha escolha, ou existem escolhas possíveis, mas elas exigem muito de mim, eu não consigo fazer isso agora. É bom organizar os nossos conflitos e as situações possíveis, assim, jogar luz e perceber, né? O que é possível agora, até que ponto a escolha é possível. Às vezes a melhor escolha, a que eu gostaria mesmo, não é possível, mas escolhas menores que trariam alguma satisfação, elas são possíveis. Então, assim, dá uma reorganizada na situação em termos de liberdade, a liberdade possível. E no caso do relacionamento, eu gosto muito do Amos Oz, quando ele fala, nem lembro, gente, o livro que ele fala isso, Contra o Fanatismo, acho. É isso mesmo, Contra o Fanatismo, que ele fala que é uma grande ilusão achar que todos os conflitos são resolvíveis por uma conversa, por meio de uma conversa. Um quer ter filho, o outro não quer ter filho, como faz? Você pode conversar. Vai ter o quê? Meio filho? Não tem jeito. Tem jeito só assim, de alguém vai ter que fazer uma concessão. Agora tem conflito, né? Eu quero ter filho, não vou ter filho. Ou eu não quero ter filho, vou ter filho. Aí você vai cuidar mais do filho, porque você quer mais. Eu conheço um casal que fez esse acordo. Mas às vezes tem situações, eu quero ser nômade, você quer morar numa casa, como que faz? Então dá até pra resolver, mas talvez não dê pra resolver de modo a contemplar o que cada um quer. Às vezes mexe na essência do que cada um quer, às vezes compromete algo que é muito necessário pra você, muito caro pra você. Então, voltando a isso da liberdade e da liberdade possível, eu acho que a gente precisa saber o que em nós é inegociável, qual liberdade realmente, de qual liberdade a gente não quer abrir mão. E se a gente pode fazer isso, a gente pode bancar essa liberdade, às vezes tem dinheiro envolvido, mas às vezes não é nem dinheiro. Às vezes, por exemplo, você é gay, e aí você sabe que se você imagina, né, você tem fortes motivos para suspeitar que se você sair do armário, você vai perder um laço com a sua família, porque a sua família não vai aceitar. Tem gente que vai pagar esse preço, então, né, que é um preço difícil, duro demais, né, imagina, se eu contar, então, se eu me abrir pro mundo, eu vou ganhar coisas, né, vou viver de maneira mais livre, né, mas, enfim, uma maneira mais alinhada com a orientação sexual, não vou precisar ficar escondendo, mas vou perder o amor, né? Não sei se o amor, né? Mas vou perder o contato, vou perder, enfim, pensando de uma maneira bem concreta mesmo, né? Os almoços com a minha avó, né? Porque eles não vão aceitar. Então,
liberdade tem um preço. Isso faz pensar também, né? Qual que é o preço que a gente está disposto a pagar? Por exemplo, casal, de novo, né? Ah, no meu casamento eu tenho isso que é bom, tem alguém do meu lado e tal. Mas eu sinto falta de ser livre, de saudade de morar sozinho. Mas quando eu vou morar sozinho, eu também, será que eu vou sentir falta de ter alguém? Mas eu quero pagar esse preço de me sentir solitária, às vezes, para bancar essa liberdade maior? É uma super... A gente vive as voltas com essa questão, né? Mesmo ter filho. Nossa, que é coisa que mais tira a sua liberdade do que ter filho pequeno. Porque eu quero acordar no horário, mas não vou poder por causa do filho. E aí o emprego também. Tem, né? A nossa vida ela é montada, ela é organizada de modo que realmente a liberdade absoluta ela não existe. Então o que nos resta é pensar qual a liberdade possível na nossa vida pessoal e ficar mais ou menos orientado por isso, né? Se a gente dá valor à liberdade, eu dou bastante. E socialmente é isso, né? Quando uma liberdade, uma sociedade em que a liberdade ela é mais... as pessoas têm mais acesso às coisas e aí as pessoas podem realmente realizar mais a sua liberdade, né? No meu entendimento, o estado de... Quanto mais for de bem-estar social, né? O estado de muito bem-estar social, é onde isso se realiza mais plenamente, né? Mais pessoas podem ter mais oportunidades e mais acesso às coisas, né? Acho que é isso, gente. Considerações sobre liberdade a partir da frase aí, lembrando do Albert Camus, liberdade é dizer não. Então, se a gente não pode dizer não, a gente não está livre numa situação, o que é bem comum, em várias situações na vida isso vai acontecer. E até que ponto a gente pode ajustar e até que ponto a gente pode ser mais livre, porque também tem graus, né? Até que ponto a gente pode ser mais livre numa situação que está incomodando muito, não ser livre, a falta de liberdade. Até que ponto a gente se prende em situações das quais a gente pode se libertar, se a gente criar coragem, se a gente pedir ajuda, se a gente, enfim, se autoconhecer, depende muito da situação, né? Mas perceber até que ponto pra gente a liberdade é importante, então o autoconhecimento eu acho que é muito importante para isso, perceber assim quanto do seu bem-estar vem da sua liberdade, entender que liberdade absoluta não existe, então se você tá no casal você vai ter que fazer concessões, a outra pessoa vai ter que fazer concessões também, porque se só você fizer concessões, é óbvio que você vai se sentir menos livre, porque a outra pessoa tá livre. Uma coisa que eu acho legal de pensar isso na liberdade, em relação à liberdade nessa coisa de casal, quando a liberdade é importante para você, quando ela é assim essencial e quando ela tá lá só porque é conveniente para você, porque aí ela já vai pro egoísmo, né? Se você tá falando não quero, não, isso não, porque é conveniente, então a outra pessoa tá lá se ferrando, aí já vai pro egoísmo, né? Agora, se você tá falando não por coisas que são sagradas para você, por coisas que são essenciais para você, sem essas coisas você fica desvitalizado, né? Aí é outra coisa, porque aí aquilo é caro para você. Eu acho que é um bom caminho para pensar também liberdade num relacionamento. E aí não só, né, um relacionamento conjugal, casamento, namoro e tal, mas qualquer relacionamento, né, com um amigo, com família, né? Que preço eu tô pagando, né, para fazer parte desse grupo aqui. Acho que relacionamentos com grupos também, de modo geral, é legal a gente pensar. É isso, gente. Até o próximo vídeo.